Olá, amigos telespectadores da Rede América de Televisão. Estamos no ar com mais uma edição do programa Sul de Minas em Foco. Vocês que nos acompanham também em nosso canal no YouTube, youtube.com/uze/lucas80. Esses e outros programas estão disponíveis para você acompanhar a qualquer momento, a qualquer hora, aí na sua televisão, no seu smartphone, no seu celular. Então você pode levar o programa Sul de Minas para sua casa e ficar por dentro do que acontece aqui na nossa região e que vai para todo o Brasil, né, através da internet e também para Grande Belo Horizonte, também para o sul de Minas, através do sinal da Rede América de Televisão. Sou jornalista Lucas Silveira, é um prazer, uma alegria, uma satisfação ter a sua companhia, ter a sua audiência. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, um assunto que tem em pauta, né, em todos os meios de comunicação, que é a vacinação contra a Covid-19. Vacinação que já teve início, a gente já até chegou a abordar aqui no programa vários temas sobre esse assunto, e hoje a gente vai falar específico aí com um profissional da área que entende muito e que defende aí a classe da fisioterapia, que é o professor Anderson Coelho. Ele também é professor da Univaz, né, do curso de fisioterapia da Univaz, é presidente do CREFITO 4, que é o Conselho Regional dos Fisioterapeutas em Minas Gerais, e a gente está falando com um doutor no assunto e que vai conversar com a gente sobre esse assunto, sobre a vacinação, como que anda a vacinação nesse processo. Anderson, é um prazer recebê-lo aqui no programa Sul de Minas em Foco, mais uma vez falando de um assunto tão importante, de um assunto de utilidade pública, que é a vacina. A gente sabe que a vacina chegou, mas que ainda não está disponível para todo mundo, mas a importância de vacinar é para termos o controle dessa pandemia, né? Boa noite. Boa noite, Lucas Silveira, boa noite aí os telespectadores da TV América e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Pois é, a vacinação tão esperada, né? Eu acho que pela primeira vez uma campanha de vacinação em que o mundo esperava por essa vacina, a gente iniciou essa vacinação. É lógico que está muito aquém do que a gente precisa, mas ao mesmo tempo é um grande passo e que a população precisa desse pacto, né, para a erradicação da doença. A gente precisa da adesão de todos, né, nesse programa de vacinação quando chegar a sua vez. O Anderson, tem muita gente que comenta que não quer receber a vacina, né? Mas que tem medo, por exemplo, de reações. Mas a gente tem acompanhado aí o processo aí, mais de 2 milhões de pessoas já foram vacinadas e correu normalmente, né? Exatamente, Lucas. Eu acho que, na verdade, a gente nunca viu, eu não me lembro na história de alguém chegar num posto de saúde, principalmente, né, nesse programa de vacinação para todos, oferecidos pelo SUS, oferecidos no posto de saúde, como se estivesse chegando num restaurante que recebesse um cardápio. Ó, você tem essa aqui do Butantan, essa aqui da AstraZeneca, essa aqui de Oxford, essa aqui da Rússia, não, país de origem, não a evidência, a pesquisa. Bom, na verdade, a gente nunca houve isso e não pode haver, né? Na verdade, as pessoas têm que entender que, por causa da pandemia, por causa de toda a especulação que gerou-se em torno da vacina, né, as pessoas ficaram atentas a isso. Entretanto, se a vacina está disponível, se ela foi autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela cumpre os quesitos, né, e, principalmente, elas são muito semelhantes no que tange à segurança. Né? As diferenças de estudos e metodológicos não nos permite comparar esses resultados da eficácia de um e outro, até se isso vai repetir agora na vida real. Então, na verdade, o que a gente tem é de entender que o processo de vacinação, para quem pode vacinar e de acordo com o escalonamento feito pelo Ministério da Saúde, as pessoas têm que ir em respeito a elas próprias e a outras pessoas. Nós temos que lembrar que pessoas, por exemplo, imunodeprimidas, aquelas pessoas que estão em tratamento de quimioterapia, as pessoas que estão HIV positivo, né, com AIDS, elas não poderão tomar vacina em momento nenhum enquanto estiverem nesta situação mais debilitada, e que nós precisamos, então, nos proteger para protegê-las. Né? Então, assim, a vacina é em que muito se discutiu, muito se propagou-se, né? Muito se propagou pelas redes sociais, nas conversas entre as pessoas,
de que esta vacina não reduz a chance de contrair a doença, apenas a chance de desenvolver sintomas leves e quase 100% de sintomas graves. Bom, na verdade, aqui tem menos resultados para contrair a doença, é mais de 50% de chance de não pegar, então é lógico que reduz, né? A gente tinha que estar preocupado, sim, em vacinar e vacinar rápido. A gente precisa, sim, de produzir mais, porque o número de habitantes, né, imagina, essa é uma doença de baixa letalidade. 1% das pessoas vão morrer. Já está sendo um número estrondoso de mortes. A gente tem fechado aí os dias com mais de 1.000, 1.300 mortes por dia. Já chegou um número muito alarmante. Se a gente pensar no Brasil, né, 220 milhões de habitantes, se a gente pensasse naquela imunidade de rebanho que se falou no início, vamos deixar viver normalmente, e a partir do momento em que as pessoas forem todo mundo contraindo o vírus, contraindo a doença, vai existir um processo, né, de defesa imunológica natural, espontâneo. Digo que isso não dá certo, isso não é a melhor estratégia, né? Isso não é a melhor estratégia. Se a gente pensar isso, seriam 2.200.000 pessoas mortas com a Covid-19, fora sequelas, que a gente já discutiu sobre as sequelas aqui, inclusive no seu programa. Então, a gente precisa, sim, a gente precisa correr atrás de mais produção, né? A gente tem visto aí os gestores municipais, estaduais, fazendo uma interlocução com o governo federal para que nós tenhamos né, condições de fazer uma produção de forma mais rápida, uma produção de forma mais eficiente, inclusive interna no Brasil, né? O ministro da Saúde, em reunião conosco na semana passada, inclusive disse que a ideia é que, a partir da segunda quinzena de fevereiro, o Brasil já tenha condições de começar uma produção em larga escala, com insumos e também com estruturação não só do Butantan, mas como de outros institutos aqui que produzem a vacina, que têm potencial de produzir vacina, para que a gente possa realmente ser rápido. A gente precisava de imunizar rapidamente. Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa realmente estar deixando muito claro para a população é o discurso de que, não, mas e a alteração de cepas, variantes, será que eu vou vacinar agora? Será que isso contempla a nova variante? Poxa vida, mais uma vez eu digo, a gente nunca se preocupou com isso. A H1N1 está aí o exemplo, a gripe, a influenza A, né, que todo ano a gente tem que se imunizar novamente, né? É uma doença extremamente letal, como a H1N1, né, a influenza A. Entretanto, com as alterações anuais, a gente renova a vacina. O fato é, a gente ainda não conhece muito da doença, não conhece muito dos efeitos da vacina, mas a gente sabe que ela vai reduzir, sim, a possibilidade de contrair a doença, vai reduzir demais as chances de nós termos complicações decorrentes da Covid-19, e que, se precisarmos novamente, né, no ano seguinte, reforçarmos a vacina ou atualizarmos, como de outras doenças que a gente tem doses de reforço ou periodicidade anual, bianual, que seja, né, a cada década, vamos ver, aí nós vamos nos imunizar. Então, nós temos que correr logo e estar prontos para receber essa vacina, sabe? As reações, porque está tendo reação. Toda vacina tem algum tipo de reação, toda vacina tem. São coisas muito simples se nós compararmos com a possibilidade de um adoecimento, né? Então, acho que, assim, a gente tem que entender que uma dorzinha de cabeça, uma dor no local da vacinação, pode até ser esperado, isso é comum em outras vacinas, isso sempre ocorreu, a gente sempre, quando a gente leva nossos filhos, nossas crianças para vacinar, algumas das vacinas a gente até já prepara, né, um antitérmico, um analgésico, para dar um conforto. Então, a gente não pode agora nos deixar ser levados por qualquer discurso político-partidário, ideologias que vão negar essa ciência. A vacina é uma conquista da ciência, né? E um direito nosso do SUS, que as pessoas têm que aproveitar, não para si só, mas um pacto com a saúde coletiva, sabe, Lucas? Para que a gente tenha realmente um processo de eliminação, de diminuição da disseminação dessa doença, e que a gente proteja
a saúde coletiva como um todo. Doutor Anderson, o mais interessante dessa pandemia da Covid-19 é a agilidade que se descobriu uma vacina, né? A gente percebe aí o trabalho, a importância da pesquisa, a importância da ciência, a importância aí de todas as áreas afins, né? Medicina, enfermagem, fisioterapia, todas essas áreas aí em conjunto para fazer, e com, inclusive ciências biológicas, né? Com os estudos das bactérias, dos vírus, a importância de criar essa vacina em tão pouco tempo, né? Eu acho que na história do mundo não existe uma vacina que foi criada em poucos meses, né? Para você ver o respeito aos nossos pesquisadores, aos nossos cientistas, né? Nós temos, inclusive, pesquisadores brasileiros envolvidos, né? Tanto a vacina, né, que foi produzida pela a Coronavac, né, pelo Butantan, quanto em Oxford. Então, isso demonstra a necessidade de investimento na pesquisa, de fomento à pesquisa. Né? Quando se tem apoio financeiro para permitir que os pesquisadores trabalhem, se dediquem, né, dediquem tempo, dediquem insumos, né, que façam tentativas, erros, que utilizem de recursos, né, materiais. Nós temos recurso humano qualificado para isso. Eu acho que essa foi a maior demonstração de que o mundo precisa investir na ciência e o Brasil ele precisa realmente de atentar-se para isso e começar a investir nos seus pesquisadores, nos seus cientistas. A gente tem muita massa crítica no Brasil capaz de alçar voos muito altos, né? E trazer benefícios aí. A vacina demonstrou isso. O Anderson, você como fisioterapeuta, profissional da área da saúde, presidente do CREFITO, como que você analisa nesse sentido aí, no que tange a os incentivos, né, na área de pesquisas, na área da educação, você como um profissional que trabalha e que luta aí pelos direitos dos fisioterapeutas, como que você avalia nisso e como que você vê a importância de ter sempre uma representação nesse sentido para sempre buscar aí novos rumos e novos caminhos no que tange a área da saúde? Bom, a gente precisa de um tripé, academia, assistência e política. Academia no sentido dos cientistas, da docência, da pesquisa. Então, nós precisamos de cada vez mais que gestores, parlamentares tenham essa sensibilidade, né? E aí é lógico que se ele tiver lugar de fala, né? Se ele tiver experiência naquilo, se ele tiver vivência, se ele tiver uma trajetória, né? Que o permita conhecer mais as necessidades, tanto do ensino, quanto da pesquisa, quanto lá da ponta da assistência à saúde da população, isso vai fazer com que ele esteja mais sensível à causa. Senão, ele está rodeado de uma equipe técnica que vai dar subsídio para isso. Então, eu acho que o equilíbrio, né, que ele supere qualquer interesse individual, mas que realmente pense o pensar no coletivo, o pensar realmente com um olhar mais amplo, mais macro, vai fazer com que ele cobre, inclusive, né, dos órgãos de incentivo à pesquisa, FAPEMIG, CAPES, governo federal, para que destine mais recursos para a ciência. Né? O Brasil, na verdade, é um país que se investe muito pouco, quase nada, da sua arrecadação em pesquisa. Nós vivenciamos pouco antes do início da crise mundial de saúde pública, antes até mesmo de ser decretado que a Covid tinha se tornado uma pandemia, o próprio governo, pensando e reduzindo bolsas de mestrado, doutorado, nos programas de pesquisa no Brasil. Então, acho que esse é um momento muito oportuno para que a gente repense isso, né, para que a população, a mesma preocupação que ela está com qual laboratório, qual país de origem da vacina, ela se preocupar com quanto de recurso está sendo destinado para a pesquisa e entender que pesquisa de qualidade, pesquisa que traga impactos na nossa vida, ela precisa de investimento. Né? Nós estamos vendo aí que agora a gente está vivendo um problema de
quantidade de doses mesmo, né? Os profissionais de saúde, né? Nós estamos aqui em Pouso Alegre vendo os profissionais de saúde agora, independente se eles estão em leitos contingenciados para a Covid-19, o pessoal de clínicas particulares, né? Com mais de 40 anos sendo vacinado. Acredito muito que, né, no próximo recebimento de doses, né? Ainda neste mês a gente já deve ter todo mundo da área de saúde, do grupo prioritário, né, aí vacinado, mas a gente precisa realmente que todos os profissionais de saúde, óbvio, o profissional de saúde não tem nem direito de pensar se vai tomar ou não, é um dever cívico, é um dever ético, é um dever moral, né, com ele, com os pacientes dele, com os familiares dele, ele se imunizar, e a população como todo, né, as pessoas que nos acompanham, não tem que pensar se vai tomar ou não. Chegou sua vez, lá, levantar a manga e deixar que a vacina entre, para que a gente possa diminuir esse tempo gigante que a gente já está em distanciamento social, usando de todas as medidas para evitar que a gente tenha aí mais impactos, né, econômicos, sociais, mentais, e de saúde pública com essa doença que já está arrasando aí diversas famílias. Hoje eu acho que todo mundo já tem alguém muito próximo que perdeu um ente, né, um amigo. Está aí dado o recado, então, da importância da vacinação. Você que acompanha o programa Sul de Minas em Foco, você que acompanha a nossa programação, é muito importante essa vacinação para que evitemos aí, né, para que tentamos, pelo menos, controlar o coronavírus, controlar essa pandemia. Anderson, para a gente encerrar, suas considerações finais. Primeiro, agradecer mais uma vez a oportunidade, né, da gente estar discutindo assuntos que estão interferindo na vida, né, dos cidadãos. Eu acho que grande parte do recado esse, a gente deixar qualquer conversa, né, de rede social, o que a tia falou no grupo de WhatsApp, de lado, e procurar se imunizar. Chegando a sua vez, não interessa para nós qual vacina que nós vamos estar recebendo, interessa estarmos imunizados. Nós temos que ter muita clareza de que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária é um órgão muito técnico, muito criterioso, e se essa vacina chegou para a gente pelo SUS, que é o ideal, né, é porque ela cumpre os critérios de segurança e eficácia, e então nós temos mais que é um dever nosso receber essa vacina e contribuir para o país e para o mundo como um todo. Tá ok, doutor Anderson, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. A gente vai agora fazer um rápido intervalo.